Olá, boa tarde. Então, vamos iniciar nossa aula de hoje, aula de História. Nós iremos trabalhar a página 13 do livro e falar sobre a formação do povo brasileiro. Esse assunto ele é super legal e super interessante, porque nós vamos conhecer como o nosso povo se formou, não é? O povo brasileiro, esse povo lindo, misturado que nós temos, certo? O Manu vai começar fazendo a leitura do livro. Então, vocês vão acompanhar a leitura aí. Abram na página 13. E à medida que eu vou lendo, eu vou parando para explicar. Tá certo? Pegaram o livro? Já tô com o meu aqui. O meu pesadinho aqui na mão. Vamos? Formação do povo brasileiro. O Brasil tem um território imenso e por isso mesmo existem tantas diferenças entre as pessoas que vivem aqui. Conhecer os diversos grupos étnicos, ou seja, as pessoas que têm uma cultura em comum, é fundamental para conhecer o Brasil. A formação do povo brasileiro contou com várias raças e grupos étnicos. Presta atenção agora. No livro de vocês traz um monte de grupos étnicos. Etnia quer dizer a raça, certo? A origem. Então, aqui no livro tem dizendo que vieram para o Brasil, né? Africanos, portugueses, indígenas, espanhóis, italianos, franceses, ingleses, árabes, alemães, japoneses e muitos outros, certo? Entre tantos, podemos dizer que a etnia que formam a base do povo brasileiro foram 3. Bora aí, deixei já o livro para voltar para explicar para a gente. Então, como nós somos um país que foi descoberto e colonizado, certo? Quando Portugal chegou aqui no Brasil, os índios já estavam. Então, nós já temos uma etnia aí, os indígenas, certo? Então, quem chegou aqui ao Brasil foram os europeus, não é? Foram as embarcações de Portugal, e Portugal fica na Europa, que é tido como branco. Nós já temos a nossa segunda etnia. Os indígenas que aqui estavam, os brancos, os portugueses, os europeus, certo? E no processo de colonização que nós também iremos estudar, não é? Vem a nossa terceira raça base, matriz, que são os negros, que foram os escravos que vieram para o Brasil trazidos da África, certo? Então, essas 3 etnias que está aqui, certo? Elas são a matriz, elas são a base do nosso povo. Então, nós somos uma grande mistura dos 3. Indígenas, brancos e os negros, certo? Só que no processo de colonização, quando o Brasil estava sendo colonizado, explorado, outras nações imigraram. Anotem aí que no livro de reforço de vocês tem coisas que não tá no livro, tá bom? Então, imigraram. O que são imigrantes? São aqueles que vêm de outros países para um país base. Então, se nós estamos no Brasil, as pessoas que vêm de outros países para cá, eles estão imigrando, certo? Então, vieram imigrantes para cá. Foram pessoas de outras nacionalidades, vieram fazer parte da nossa colonização e aqui ficaram, certo? Que foram esses povos que Tia Manu acabou de ler aí na página 13. Agora, como eu acabei de falar, né? Nós temos as 3 bases da nossa etnia, certo? Que são os negros, que vieram trazidos da África. Nós temos os portugueses, que vieram da Europa, né? De Portugal, para colonizar o Brasil. E nós temos os indígenas que já estavam aqui, que já habitavam no nosso país, certo? Então, a mistura dessas 3 raças chama-se miscigenação. Então, bora lá. O que é miscigenação? É a mistura de etnias, é a mistura de raças, tá certo? Então, essa mistura, bora colocar o quadrinho aqui, que tem no livro de reforço essa questão. Então, nós temos que quando um branco se casou com um índio, com a Índia, não. Então, um branco com uma indígena, sabe o que vai nascer? Vai nascer o caboclo, que é um
uma mistura. Se nós temos um negro com branco, nós vamos ter um mulato. E se nós temos um negro com indígena, nós vamos ter o cafuso, certo? Tá aqui, ó, no quadrinho aqui do lado, tá certo? Então, isso aí não tem no livro de vocês, no livro de história, mas tem um exercício no livro de reforço, então preste bastante atenção nessa tabelinha, tá bom? Então, de novo, o branco com indígena vai dar caboclo, o mameluco. Negro mais branco vai dar o mulato. E o negro mais o indígena vai dar o cafuso, tá certo? Então, nós somos uma grande e perfeita mistura. Para finalizar essa aula, eu vou cantar uma música. Vou ensinar para vocês uma música que Tia Manu trabalhava muito com as criancinhas. Mas, pra gente descontrair um pouquinho. Então, solta o lápis, certo? Vamos fazer os gestos. Ela começa assim, dizendo: meu pai é bem altão, minha mãe é bem baixinha, meu irmão é bem gordão, minha irmã é bem magrinha, meu avô é bem pretinho, minha avó é bem branquinha. E nessa misturinha nasceu essa belezinha. Sou eu, somos nós. Bora cantar? Se Tia Manu errar, vocês me dizem depois, tá? Porque eu esqueço a letra, vocês sabem. Então, bora lá. Meu pai é bem altão, minha mãe é bem baixinha, meu irmão é bem gordão, minha irmã é bem magrinha, meu avô é bem pretinho, minha avó é bem branquinha. E nessa misturinha nasceu essa belezinha. Sou eu! Cada um de vocês é uma linda e perfeita mistura, tá certo? Nós somos diferentes, nós somos iguais, tá bom? Então, beijo. E essa foi nossa aula de história hoje. A formação do belíssimo povo brasileiro. Tchau!